Oi, gente, tudo bem? Que legal! Quem já tá chegando por aqui? Oi, Pedro! Que legal que você tá aqui. Valeu! Gente, hoje a live vai ser super bacana, mas antes de eu falar sobre a live, antes de eu falar sobre tudo aqui que vai rolar, deixa eu chamar as pessoas, né? Deixa eu. Deixa eu ver se a conexão tá boa. Olha ela. E aí, Pedro? E aí, pessoal? Como vocês estão? Bom, logo eu apresento quem vai estar aqui na live, né? Quem vai fazer parte hoje dessa discussão muito necessária. E aí, vão me contando como vocês estão, vão me dando uma devolutiva se a live tá ok, né? Se a conexão tá ok. Eu quero que vocês me falem, porque aí eu consigo também. Obrigada, tô maravilhosa, obrigada. Ai, gente, as pessoas estão chegando por aqui. Boa noite para todos, muito bem-vindes, todos vocês. Espero que estejam bem, espero que estejam em casa, protegidos aí. Vão me dizendo aí como que tá, vão me ajudando, que eu tenho certeza que dessa forma consigo. Gente, é sempre bem difícil fazer live, né? A gente nunca sabe como tá rolando pras pessoas aí. Boa noite, Marina já tá aqui. Que legal. Vou dar um tempinho, Marina, para as pessoas irem chegando, para que eu possa chamar você e apresentar o seu trabalho. Hoje a live vai ser sobre TPM, mas não só sobre, né, as causas e os sintomas, mas entender um pouco mais como funciona a TPM, né, para cada um de nós. Não só nós, mulheres, mas assim, todos aí que têm útero, né? Porque a gente tem que considerar também pessoas não binárias. E só deixa eu chamar mais o pessoal aqui. E logo vou chamar a Marina. Entrei um pouquinho antes para poder me programar. E assim, eu não sei se vai ser necessário rolar uma dobradinha da live hoje, por isso que eu até entrei uns minutos antes do horário, porque nós recebemos muitas perguntas sobre o tema, né? TPM, TDPM. A gente recebeu até perguntas sobre questão de relação sexual. Então, assim, foram muitas perguntas, o que eu tô bem feliz com isso, porque a gente vai tentar fazer o máximo para responder todas. Mas caso não dê, já aviso antecipadamente que aí a gente abre para uma dobradinha e aí vocês continuam aqui para que todas as perguntas sejam respondidas, tá bom? Que legal, tá entrando as pessoas aqui. Eu tô bem feliz, bem contente. Logo eu te chamo, Marina. Marina é terapeuta em saúde integrativa, especialista em TPM, né, em ciclos. Ela faz todo o mapeamento do ciclo. Então é bem legal esse trabalho, porque ele vai direto no indivíduo, vai direto no seu problema. E hoje a gente vai poder trabalhar com isso, com essas especificações. Boa noite, Vini. Boa noite, Jéssica. Jéssica Paixão, quanto tempo! Super admiro o seu trabalho. Oi, Tony, que legal que você tá aqui. Gabriel, Djalma, o Pedro. A Kelly tá aqui, que legal. A Kelly também tem um super trabalho com sagrado feminino, com ginecologia autônoma. Obrigada, Vini, obrigada. Boa noite, Kelly. Que legal, gente. Tô tão contente que vocês estão chegando por aqui. Bem contente mesmo. Logo vou começar essa live bonita. Vou deixar que a Marina se apresente. Ai, gente, tô muito ansiosa pra live de hoje porque até eu tenho perguntas, milhares de perguntas pra fazer pra ela. Então, assim, aproveitem que ela é um dicionário de conhecimento em TPM. Bom, gente, eu vou chamar a Marina. Faltam, assim, 3 minutos, mas eu vou chamar. E...
Oi, Ora, que legal, tudo bem? E aí? Já te mandei o convite, é só você aceitar para entrar em live comigo. Isso, pessoal, deem bastante coração, porque assim a nossa live fica em primeiro lugar. E aí a gente consegue atingir mais pessoas. Que linda! Boa noite! Boa noite, tudo Deixa eu bem? arrumar aqui. Tô bem, e você, meu amor? Tudo bem? Tô bem, obrigada. Que legal, tô tão ansiosa. Ah, eu também. Tava esperando hoje o dia inteiro pra gente se encontrar aqui para essa live, né? E agradecer todo mundo que tá Sim. aqui com a gente. Viu? Boa noite para todo mundo. Super beijo para todos. Isso, é bem legal que as pessoas estão chegando. Inclusive, a Dayan, que fez uma pergunta também, tá saindo da live dela daqui a pouco e já trazendo o pessoal para cá, porque ela gravou uma live próxima da minha e ela tava assim com várias questões também. Então a gente disse que vai. Eu falei para ela, fica tranquila que a gente vai esperar para responder essas perguntas. Ah, não, a gente vai, vamos respondendo o que a gente puder responder aqui, né? E também Sim. depois, se surgirem outras dúvidas, pessoal, podem me escrever pelo direct, né, do meu Instagram, que é o TPM Tempinho para mim, que eu respondo também, tá? Sou super aberta, super tranquila, o que vocês precisarem, a gente vai conversando também depois, né, depois dessa live, né? É, Eu gosto sempre de ótimo. falar, sabe, Sté, que não acaba aqui, né? Que a gente tem que continuar se acolhendo, se gostando o tempo inteiro, até fora da. Acabou a Sim, live, mas não quer dizer que acabou o assunto ou acabou não. o alimento, É. né? O trabalho continua, né, Mari? Até porque a gente está aqui tentando, né, assim, acolher todo mundo e também abrir discussões, responder perguntas, mas o trabalho é bem para além dessa virtualidade, né? É só um espaço onde a gente tem a possibilidade de falar com várias pessoas, mas o trabalho está bem para, a vida está bem para além dessa telinha, né? Com certeza, né? Mais uma das nossas ferramentas, mas a gente tá junto de outras formas, né? Com certeza. Legal. Se apresenta pra gente, porque eu vi que, assim, as pessoas estão chegando, isso é demais. Oi, Vi. Oi, Jé. As pessoas estão chegando, mandando oi. Boa E é noite. bem legal que são pessoas que mandaram questões também. Eu tô muito agradecida de todo mundo que tá aqui. Eu vou deixar que a Marina se apresente e mande bala, porque, assim, o assunto é longo e a gente precisa demais de você aqui, Marina. Se apresente, por Ah, favor. primeiro, eu novamente agradeço a você pelo convite de estar aqui, né? Agradeço a todos que estão aqui com a gente no dia de hoje, que possa ser um momento de acolhimento, eu acho que acima de tudo, né? A gente trabalhar com TPM, a gente está trabalhando com acolhimento. Eu brinco que se fosse um hospital, a gente estaria passando meio que pelo pronto-socorro, sabe? O emergencial, porque é um momento que estoura um monte de coisas, né? Que vem à tona um monte de sentimentos, de emoções, e que a gente é um sinalizador de como que a gente pode lidar com isso tudo. Né? Então eu falo, tipo, é o emergencial, puf, te Sim. estourou, e aí a gente, a partir daí, vai diagnosticar e vai, e vai tratar, né? Bom, É, triagem, acolhimento, né? o acolhimento. Bom, eu sou Marina Servini, eu sou terapeuta em saúde integrativa, né? Na área das terapias integrativas, eu estou há 18 anos já, eu comecei bem novinha, com 14, né? Que eu comecei a estudar e também já trabalhar, já estava tipo, atendendo em ambulatório, fazendo todo ambulatório de reiki. O reiki foi minha porta principal para as terapias integrativas, e aí depois vieram florais, radiestesia, enfim, vários outros, cromo, né? E junto nessa jornada, eu trabalho com o feminino também. Eu comecei os estudos há uns 12 anos, mais ou menos, e também sempre trabalhando, tive presente em círculos de mulheres, assessorei facilitadoras, também já tive os meus círculos, então eu falo que é uma coisa constante, né? E aí eu falo que no meio dessa caminhada, né, eu falei assim, terapeuta integrativa desde sempre, porque foi a terapia que me escolheu. Mas eu tive a Uhum. oportunidade de estudar artes cênicas e também tive a oportunidade de estudar pedagogia na área do socioemocional e do hospitalar. Então, mesmo estando, né, trabalhando com artes cênicas, sempre foram em prevenção, em campanhas de prevenção à saúde. Então, trabalhei um tempo no Instituto Citoque de Prevenção ao Câncer de Mama, nas ações globais, e dentro da área da pedagogia hospitalar também, né, dentro da socioeducacional. Então, tive a oportunidade muito grata de estar em alguns canais de mídia, como a Rede Globo, a Gazeta, enfim, vários outros, né? Fiz uma especialização em coaching, né, tanto profissional quanto pessoal, e eu acabei usando tudo isso que a gente fala, terapias integrativas, a gente integra tudo, né, então, Com para os certeza. atendimentos, né, eu escrevi um livro que se chama Coach, a Roda da Vida, que foi publicado pela editora Madras,
E é isso, eu acho que, mas dentro disso tudo as terapias sempre estiveram junto, caminhando junto, né? Eu falo que as terapias, para mim, em muitos momentos salvaram minha vida. Eu acho que assim, se não fosse o complemento delas para segurar várias coisas, né? Então eu falo que a gente pode ver elas como um complemento de todas as áreas da nossa vida, que elas podem andar com a gente em todos os sentidos, né? Para que a gente não fique focado que só existe um momento para isso, ou só um determinado tipo. Não, a gente está junto, elas estão juntas, e a gente vai se complementando e se acolhendo ao longo da nossa jornada. Acho que isso que é o principal. Perfeito, Marina, é perfeito, porque às vezes eu percebo nas pessoas no geral uma certa resistência a práticas integrativas, mas às vezes as pessoas não ligam mesmo o nome ao efeito, né? Não, Nunca numa prática integrativa a gente pede para que o indivíduo, né, o consultante, abandone o tratamento dele, né? imagina, não. Principalmente se é um tratamento mais delicado, né? A gente entende que prática integrativa, de fato, é algo que você está integrando a sua saúde diária, né? O seu tratamento Exatamente. já existente. Então é bem legal a sua fala É, sobre isso, sobre integrar eu tudo. sempre gosto de colocar que as terapias integrativas, elas não substituem nenhum medicamento alopático, elas não substituem nenhum tratamento clínico, elas não substituem psicólogo, psiquiatra, não. O que elas fazem? Elas têm uma ação preventiva para que você não desenvolva, né, para que você se previna, e caso você já desenvolveu, foi para o seu corpo físico, para que você potencialize os tratamentos, para te ajudar a trabalhar em outros campos, né, de emoção, de energia, de uma série de coisas para que esse tratamento ele seja cada vez mais eficaz. Então, a gente nunca vai abandonar um tratamento para fazer as práticas integrativas. Não, nós vamos integrar, né? Eu gosto de trabalhar com as que são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, incentivadas pela Organização Mundial de Saúde. Eu acho isso muito legal a gente trazer, porque assim, para a gente cada vez ter uma referência, que as terapias integrativas são coisas sérias, que elas têm um aval científico e elas Sim, têm um aval por detrás, né? Que não é, porque muita gente fala assim, ai, terapia integrativa, que coisa riponga, que coisa zen. As pessoas ainda têm um preconceito, né? Então eu sim. acho legal a gente falar, ai, vou lá no meio do mato. Não, gente, calma, né? Vamos lá, que tem vários tipos de terapia, e eu acho que é muito interessante, a gente tem que trazer para a nossa vivência urbana também, para o nosso dia a dia contemporâneo, né? A gente tem que integrar tudo. Nossa Então, rotina, então eu acho legal a gente trazer isso, né? Que elas têm o aval do reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, algumas delas já. Sistema Único de Saúde também apoia e atende, né? A gente tem grandes hospitais como o Albert Einstein, por exemplo, que tem uma parte só em terapia integrativa. Então, assim, a gente tem outros hospitais públicos, tipo Pérola Byton, né? Na parte de câncer de mama, que também atende. Então, assim, a gente sim. tem várias referências da área da saúde que tem esses atendimentos. A C. Camargo, enfim, para a gente dizer que é uma Sim, coisa que tem um respaldo, né? Então, exatamente. e é, e é eficaz, Sim, né? Porque se a sim. gente vê esse aval, esse apoio de todos, então a gente tem essa resolução que realmente funciona, né? Que realmente ela complementa e que ela pode ser usado muito também em cuidados paliativos, né? Enfim, elas têm N áreas que a gente pode trabalhar com ela, né? É. Incrível, Marina, que você tenha citado também cuidados paliativos, porque eu acabei de adquirir um curso de cuidados paliativos, né? Acabei de assistir uma palestra e conheci uma psicóloga hospitalar que fala sobre cuidado paliativo e como isso também muda a nossa visão de saúde, né? Porque quando a gente fala de saúde integrativa, como você disse, as pessoas também têm uma resistência achando que é algo sem precedente científico nenhum, que é algo que vai olhar para a saúde de uma forma desleixada, que né, são práticas completamente fora da lógica. E não, se os hospitais, né, se a nossa saúde pública está adquirindo práticas integrativas, significam que elas são eficientes, né? O Uhum. cuidado paliativo mesmo diz que, né, esse olhar para o paciente, né, para aquilo que o paciente necessita. E às vezes, se o tratamento tradicional não está funcionando, por que não adquirir, né, uma prática integrativa, seja Exatamente. ela qual for? E eu vejo muito, por exemplo, no Albert Einstein, eles têm um trabalho com as pessoas na parte oncológica. Então, assim, as pessoas que têm câncer estão internadas, que é um tratamento muito agressivo, né? E muito difícil. Então, as integrativas, elas entram juntos para justamente dar esse apoio, né? Eu acho que é o apoio emocional,
o apoio de cuidado. Eu acho que a grande questão é assim, vamos cuidar um do outro. Eu acho que essa questão do cuidado que se Sim. perdeu muito nesse mundo contemporâneo, né? E as terapias, elas vêm trazer isso, né? Vamos cuidar, vamos abraçar um ao outro, né? E vamos trazer essas técnicas, por que não, para ajudar? E nos paliativos também, porque Sim. quando se chega num momento que infelizmente não se pode mais fazer nada, né, que a alopatia ela já chegou no ponto dela, né, então assim, por que não a complementar para dar um apoio, dar um alívio, né, para aquela situação, para trazer um acolhimento. Então eu acho que isso é muito interessante, porque a saúde em si, né, a gente pensa só em saúde nessa questão de corpo físico, mas se você for ver, a definição pela Organização Mundial de Saúde não é só o corpo físico, a saúde é um contexto. Então, ela tem o Um corpo contexto. físico, você tem a parte emocional, social, tudo isso engloba o termo de saúde, né? Então, é importante a gente ter essa definição a respeito, né? Não só achar que é só o seu corpo estar funcionando, porque para o corpo estar funcionando tem que estar Não. funcionando um monte de outras coisas. Porque geralmente as coisas que Sim. dão no corpo, né? Eu brinco disso, mas geralmente as coisas que dão no corpo é porque tiveram outros fundamentos aí, ou foi estresse, ou foi uma série de coisas que você pode ter da sua vida, né? Que pode ter balançado nesse sentido também, né? Sim, o espelho, com certeza. E assim, já linkando com o trabalho sobre a TPM, né? Importante você falar, quando a gente, né, tá cuidando da gente, né, acolhendo a si, a gente tá acolhendo a todo mundo, porque essa questão do tempo para mim na TPM é também acolher a si mesma, né? É você É, olhar para o seu momento, ou seja, para o seu contexto e perceber que você precisa sim olhar para aquilo, porque a sua menstruação vai sim ser um reflexo daquilo que você viveu o seu mês todo. com certeza, né? Tanto é que nos atendimentos, por que eu me especializei em TPM? Por mim, primeiro, eu acho que eu tinha que lidar com as minhas questões, né? E também por esse trabalho com o feminino e por entender que é algo que a gente precisa trazer, né, com consciência e com respeito, que é uma questão universal. Vamos pensar. Mulheres no mundo inteiro menstruam, né? E mulheres no mundo inteiro passam por sintomas da TPM todos os meses. Então, como que a gente não vai dar valor para uma questão dessa, né? Como que a gente não dá atenção para uma questão dessa que mexe, que tem mulheres que têm dores, tem mulheres que têm inchaços, tem mulheres que têm crises emocionais. Então, como que a gente olha para isso, né? Como que a gente não olha para isso, aliás? Como que a gente finge que é tipo, tá tudo bem, é TPM? Como é que a gente vulgariza isso, né? Então, acho que isso que é muito importante, a gente parar de vulgarizar a TPM e olhar para ela com cuidado e com carinho, porque ela mexe com a vida, não só da pessoa que está passando, mas com todas as outras pessoas também. Então, acho que isso Sim, é muito importante, né? Então, nos meus atendimentos, sabe, Sté, que eu pego muitos casos de mulheres, porque a gente tem que desmistificar que a TPM é só algumas coisinhas. Existem 150 sintomas de TPM, isso cientificamente comprovado, tá? Não que nós vamos ter os 150 sintomas no mesmo mês, porque ninguém aguentaria, mas assim, meu pode Deus. ser, mas assim, a gente vai, alguns vão se manifestar e dependem, assim, eles vêm à tona por N questões, né? Mas ao total a gente tem 150. Então, quando eu atendo, o que eu acho importante é fazer um mapeamento. Então, a gente vai mapear alguns dos seus principais sintomas, para, a partir disso, entender como que a sua TPM se manifesta. Depois a gente faz, dentro da mesma sessão, um mapeamento da qualidade de vida, para entender quais são os pontos que estão pegando na sua vida e como que eles podem estar interferindo no seu ciclo. Para aí fazer da orientação das terapias integrativas para esse caso. Por quê? Cada caso é um caso, cada TPM é uma TPM. Então, muita gente Sim, fala assim, tanta ferramenta, tanta terapia integrativa, mas nada funcionou para mim. Mas será que você usou as certas, né? Será que você usou aquelas que estão coerentes com você? Porque é aquilo que eu falo, a gente não pode tratar todo mundo igual, a gente tem que tratar cada um com as suas questões específicas e de uma forma personalizada, né? Então, sim. geralmente olhar para isso tudo e olhar para essas questões da TPM de uma forma muito coerente e com muito respeito. Eu acho que isso que é o principal, é não deixar passar, não achar que, vai chegar aqui, eu vou aguentar, né? E também ter a consciência de que não é só naquele momento do mês pré-menstrual que a gente trata a TPM, é um tratamento que a gente vai fazendo ao longo do ciclo todo, para que a gente possa se sentir melhor. Então, é uma forma de autoconhecimento mesmo, né? Eu falo que é um Sim, olhar para um ciclo, né? é olhar para o ciclo. Eu acho impressionante porque quando nós assim estamos conversando, né, entre terapeutas integrativas, meninas que cuidam de ginecologia autônoma, enfim,
todo mundo entende, né? Na nossa bolha entende que ciclo é o período, né? Ovulatório, pré-ovulatório, pré-menstrual, menstrual, mais ainda, né? Acho que popularmente as pessoas entendem período menstrual só no momento que o sangue vem. É, E aí, quando você apresenta o mapeamento, né, Marina, a pessoa fica, meu Deus, então de fato, né, um ciclo, tem que olhar para tudo. E como você disse, que são mais de 150 sintomas, não significa também que um sintoma não vá fazer o estrago equivalente a falei 150, 50. não é? Com certeza, absoluta. Tipo, dependendo da. Pode ser um sintoma que, gente, é um sintoma, entendeu? Depende de como vai bater para cada um, né? Eu sempre. É bom a gente deixar claro, né? Como que a gente vai lidar com eles, né? Mas é muito interessante porque, assim, é um ciclo, né? E é uma coisa que sabe que é muito legal, que quando você começa a entender o ciclo, você passa a entender que tem momentos do mês para você tomar determinadas decisões, eu brinco, né? Tipo, quando a gente está, né? Existem momentos que a gente pode ali que está a nossa energia, nossos hormônios estão mais em alta, então são momentos de mais atividade, que a gente pode fazer, né, tá mais disposta, tá mais assertiva. Tem momentos que a gente vai estar mais bonita, mais sensual, tem momentos que a nossa energia vai dar uma caída, porque os nossos hormônios vão cair, aí sim, não tome decisões na TPM, né? Então, assim, você se programe para entender qual que é o melhor momento da sua vida para fazer determinadas coisas, até mesmo para você parar de exigir de você aquilo que você não tá podendo dar naquele momento, né? Se você está no momento pré-menstrual e você precisa ficar quietinha, respeita, né? Por mais que às vezes seja difícil ter essa coisa quietinha, né? Às vezes as pessoas estão na loucura do dia a dia, mas assim, se você precisar ficar uns 15 minutos no banho, vai lá e fica, sabe? Para que você possa entender o que você pode dar de melhor em cada um desses momentos, né, desse ciclo, justamente para que você também exija de você aquilo que você pode dar, né, porque a gente tem uma questão de autocobrança de estar bem o tempo todo, né, de estar em alto o tempo todo. Temos. Na verdade, a gente é cíclica, a gente tem os hormônios aí falando pela gente durante o ciclo todo, né, então, interferindo em muitas coisas, então que a gente possa realmente tá entendendo o que está passando com a gente, eu acho que isso que é o principal. E entender que aquele sangue lá é uma parte do processo, mas que existem N mil coisas que estão acumulando antes ali, né? Para que chegue esse sangramento, né? E que a gente pode dar atenção para Sim. isso tudo, né? E eu até tenho uma questão já, né, assim, iniciando a minha dúvida, assim, já que você é especialista em TPM, você repara nos seus atendimentos que as mulheres têm conflitos similares, por exemplo, né? Então, a causa de uma TPM perturbada seria estresse, por exemplo, né? Ou Uhum. então, ou algum problema que, por exemplo, endometriose, né? Que é um outro assunto, mas que também pode causar, né, um transtorno nesse período específico. Você percebe alguma similaridade nas mulheres que te procuram? Os conflitos são os mesmos? Sim, a gente tem conflitos geralmente parecidos, né? Mas às vezes podem ser conflitos parecidos, mas que os sintomas vêm de uma forma diferente. Às vezes eu tenho uma mulher que tem estresse, mas para uma ela vai ter uma ansiedade muito alta e a outra vai ter tipo uma tristeza muito grande, mas que são originadas do estresse. Então depende muito de como cada organismo vai reagir. Mas a gente entende que na maioria dos casos é por uma questão muitas vezes de você estar cobrando do seu corpo algo que ele não, você não está respeitando o ritmo do seu corpo. Então a TPM vem muito para isso, ela é um sinalizador das coisas que você não está olhando, né? Então vamos deixar claro assim que não é só olhando por uma questão emocional, psicológica, não, é olhando para o seu dia a dia mesmo. Você está comendo, você está fazendo atividade física, porque tudo isso interfere nas produções dos nossos hormônios. O estresse é uma Sim. característica, né? Então tem um lado emocional, mas também tem um lado prático do dia a dia, né? Você está comendo, como é que tá isso? Porque isso tudo vai interferir. Então é um exercício de autoobservação, né? Então quando a gente entende as partes da vida que estão geralmente em falhas, porque às vezes a mulher fala assim, mas eu não tenho estresse, eu sou super zen, nada acontece comigo, minha mulher não come nada, sabe? Tá naquela dieta super restritiva, então vai dar problema, né? Então assim, Ou tem não alguma dorme. coisa por detrás, ou não dorme, então tem coisas por detrás desse não comer, desse não dormir, né? E que vai interferir sim na sua saúde e que vai sinalizar ali na TPM, vai vir à tona, né? É importante a gente olhar de uma Sim. forma ampla, né?
Nossa, é tão importante, né? Quando a gente começa a perceber o nosso ciclo como um todo, é tão importante porque eu não sei as outras meninas no caso, né? Mas eu, particularmente, quando passei a olhar para o meu ciclo, até antes de começar a trabalhar, né, com algo tão direcionado assim, comecei de fato a perceber quando eu poderia marcar compromissos, como você disse antes, o que que eu comia naquela semana que estava causando alguma reação na minha pele, né? Ou então, momentos que eu estava assim vivendo que causavam também um estresse que geravam, né, que resultavam numa TPM mais dolorosa e às vezes até numa relação sexual dolorosa também, porque é autoobservação, né? Você olhar para o seu ciclo como um todo e perceber que a gente precisa de fato ir limpando certas coisas, né? Certos vícios que a gente tem, né? A gente Uhum, traz alguns vícios na nossa construção social, na nossa construção também, né, como mulher, porque a gente também vive dentro de, né, de uma sociedade. Isso é um outro assunto, mas enfim, tudo isso influencia demais no nosso período e faz a gente pensar TPM. Eu acho que, olha, eu me arrisco a dizer que 80% das mulheres, talvez eu esteja sendo meio pessimista, não gostam de menstruar. uhum. Não, a gente tem um grande. Né? Porque assim, é um tabu menstruar, né? Eu vejo, por exemplo, se ainda. Eu acho assim muito. é, Enfim, incrível que a gente esteja na época que a gente está, que a gente fala de tantas coisas e fala-se tão pouco de menstruação. Eu acredito nisso. Assim. Eu trabalhei numa rede de educação e eu trabalhava com temas transversais. E aí eu dei aula para meninas do Fundamental 2, ensino médio. E a gente montou uma caixinha do banheiro das meninas, uma caixinha com desodorante, com absorvente, com todas essas coisas para que elas pudessem usar, né? Então foi muito legal, foi um trabalho que todas participaram. E elas me traziam desodorante, elas me traziam, né, pra gente ir repondo. E na hora que elas iam me passar absorvente, era como se estivessem me passando droga, sabe? Que era uma coisa que, tipo, escondida, ninguém pode ver. Sabe uma coisa assim, tipo, pronto, tipo, colocava assim na blusa. Era um negócio, eu tô falando de meninas de 14, 15 anos, e não faz, tipo, uns 2 anos atrás. Isso não é lá atrás, não, tá? Então, assim, passando assim como se fosse uma coisa, tipo, realmente me passando droga ali, escondido, né? Como se não pudesse. Por quê? Existia um medo da parte delas, dos meninos tirarem sarro, das pessoas tirarem sarro, delas saberem que elas estão menstruadas ou não, que elas usam, então foi uma coisa, uma incógnita. E aí eu fiz um trabalho junto com eles, que aí, como eu dava aula de temas transversais, eu podia entrar nisso, que a gente falou sobre menstruação, e falou sobre absorvente, e falou uma série de coisas, né, para meninos e meninas, ali, para homens e mulheres, enfim, para que todos entendam o que é esse momento, que é um momento biológico, é uma coisa que vai acontecer, né? E que não tem nada de errado nisso, e que o absorvente ele tá ali para ele segurar aquele só, entendeu? Que não é um monstro, não é um negócio que tá saindo de você, que vai, sabe? Porque parece ter uma visão que é uma coisa, né? Porque foi construída, né? Dentro de uma sociedade Sim, patriarcal, e aí entre questões de poder, de uma série de coisas, que a menstruação é uma coisa ruim. Então a gente cresce acreditando nisso, né? Quantas de nós não falou assim, ficou mocinha, agora vai ter cólica, agora você vai ver o que é bom. Quantos discursos que a gente não escuta, é né? isso. E o, É, e o quanto que a gente perdão, é isso. precisa cada vez se conhecer mais para até passar para essas gerações que estão chegando, que é diferente, que não precisa ser assim, que não precisa ser um sofrimento. Eu acho que isso que é o principal, a gente parar de associar menstruação e TPM com um sofrimento, mas não, que a gente possa usar isso ao nosso favor, ressignificar realmente o que é essa questão do ciclo, né? E assim, é tão forte esse discurso de fica esperta que você vai menstruar e aí você vai ter que prestar atenção. Fica esperta que agora você engravida. Fica esperta que agora, sabe, você não pode, vai vazar seu sangue, todo mundo vai ver. Então a gente cresce com um constrangimento por ser mulher e por ser cíclica e por ter o período menstrual. E, enfim, a gente tem essa distância, não é nem segura, é essa distância assim hostil, né? É hostil. Menstruar é algo hostil, a gente não quer. E desconstruir isso também é doloroso, né? E essas coisas, esses momentos marcam tanto a gente, né? Falando até assim, como a TPM se reflete nesse processo, porque eu lembro de uma professora de ciências, assim, né, que estava ali explicando todo o processo, e no meio da explicação na escola, ela disse, por exemplo, assim, que ela tomava pílula, que a gente pode até entrar para o assunto de pílula agora, que ela tomava pílula, assim, e ela detestava menstruar, ela tomava para que ela não visse aquele sangue, para que Uma ela não tivesse professora, com uma uma professora professora. assim que de ciências que assim
junto ali com o discurso dela, né, os ensinamentos sobre o corpo, ela também estava também vendendo um discurso, né? Não fique menstruada, tome pílula, você não vai ter sintoma nenhum. Mas é engraçado que hoje, né, relembrando e buscando a memória, eu percebia que aquela mulher tinha sim os períodos, porque a pílula ela pode até funcionar É, no seu sangue, no seu organismo, no seu hormônio, mas ela não vai funcionar em outras partes do seu corpo, entendeu? Você é, continua sentindo. essa questão da pílula é muito relativa. Eu fiz uma pesquisa mesmo, porque eu tinha muito intrigada com essa questão do anticoncepcional, né? De como é que ele funcionava, como é que ele não funcionava. Eu fiz uma pesquisa com mais de 100 mulheres. E perguntei assim, se elas, mesmo tomando anticoncepcional, sentiam alguns sintomas da TPM, né? E se elas sentiam de forma leve, moderada ou forte, né? Ou se não sentiam mais nada. Assim, poucas colocaram que não sentiam mais, outras colocaram sim que tinham passavam por algum sintoma da TPM, mesmo tomando anticoncepcional, e algumas até que intensificou, né? Então, essa questão do anticoncepcional elimina a TPM é mito, gente, né? A gente tem que entender que as movimentações, por que a TPM ela acontece? A gente tem que pensar que o sangramento é a última coisa que está acontecendo ali, que o que gera isso tudo são as movimentações de hormônio que vão acontecendo ao longo do nosso ciclo, né? E que o sangramento é ali o final dessas movimentações todas, ou o começo, porque tem gente, né, que gosta de pegar com o começo, enfim, tem várias teorias, mas assim, é o resultado dessas, vamos dizer assim, é o resultado dessas movimentações, né? Então, a gente entender que as movimentações, elas vão continuar existindo mesmo você tomando anticoncepcional, e que sim, você pode ser sensível a isso, né? E que não necessariamente vai, por exemplo, eu conversei com mulheres que colocaram Dilmirena, e para Sim, algumas umas falaram assim, foi uma bênção, porque ficou muito mais, eu sinto, mas é muito mais leve, e para outras falaram que piorou totalmente, né? Então é muito relativo do corpo, né? E a gente deixar claro que assim, o anticoncepcional, ele vem para prevenir uma gestação, né? Então a gente tem que ter consciência do porquê que a gente está usando isso, né? Do como que a gente usa esse anticoncepcional. Eu não sou do discurso, tipo, sou completamente contra anticoncepcional, ninguém pode... Não sou desse discurso, gente. Eu acho que desde que você esteja consciente e saiba do porquê que você está usando, e se os efeitos que ele está fazendo no seu corpo, eu acho que isso que é o principal, né? Você saber os sim. prós e qualquer coisa na vida, qualquer alopatia ou qualquer terapia, qualquer chá, qualquer coisa. Você tem que saber os prós e os contras do que aquilo serve. Eu acho que fazer uso com consciência, né? Então, Sim. isso serve para isso, pode acontecer aquilo. Eu comecei a tomar, senti que meu corpo teve tal reação, que eu senti tal coisa, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente entender o que está acontecendo, ter um acompanhamento ginecológico, ter um acompanhamento clínico, para entender também se esse método é o melhor para você, se ele é adequado, se ele Sim. não é, né? E se você quer ou não usar dele, porque existem formas de você também evitar a gestação sem ser com anticoncepcional. Então, tome Anticoncepcional. decisões com consciência. Mas uma coisa que eu deixo muito clara, as mulheres que tratam, porque às vezes a gente vê o anticoncepcional só como um vilão da história, e ele não é, ele salva vidas também, porque eu já vi Sim. mulheres que salvaram o útero por conta de anticoncepcional. Então, assim, ele tem muitos efeitos colaterais? Tem. Mas ele também pode, se ele é usado corretamente, ele também pode auxiliar? Pode, tá? A gente tem que ter essa consciência, a gente não pode pintar tudo como se fosse uma coisa ruim, porque existem mulheres que tomam para administrar questões de doenças mesmo, como endometriose, como, né, tenho amigas que tomam para endometriose, que precisam tomar a pílula de contínuo e que salvou o útero delas, porque se não fosse, Sim. tinha perdido, entendeu? Por N motivos, né, de tão grave que estava a situação. Então a gente tem que ter esse cuidado. Agora, assim, quem toma anticoncepcional não por opção, mas por necessidade, eu aconselho jamais pare sem um acompanhamento médico. Não pare, aliás. Vá no médico, converse, Sim. entenda o seu caso, né? Porque você pode agravar muito o seu caso se você parar. Eu vi casos de mulheres, falo da endometriose porque realmente é muito recomendado o uso de anticoncepcional para essas questões, que entraram numa de não querer mais tomar e pioraram demais, ao ponto de adquirir anemias profundas, coágulos enormes e uma série de coisas que poderiam ter sido evitadas, né? Então, eu acho que tudo a gente tem que ter o acompanhamento da parte clínica com a integrativa. A gente não pode abrir mão de uma coisa nem de outra. A ciência e essa outra parte, elas caminham, tem que caminhar juntas, né? Então, essa é Sim, a com opinião que eu certeza.
não são todas as facilitadoras que concordam com a minha opinião, tem muita gente que fala assim, que absurdo, você está pregando, mas é o que eu tenho. Paciência, né? Gostou, não gostou, paciência. E Marina, eu acho assim, eu acho extremamente importante assim, a gente ter respaldo para falar sobre aquilo que a gente recomenda ou não recomenda. Tanto mulheres que não recomendam a pílula, eu acho assim que tem que apresentar um argumento super assim, não só confiável, mas assim com embasamento, né, científico também, não só espiritual, porque nós estamos tratando de vidas. Meninas, olá, Dai entrou na live já, a Liz entrou na live, Jéssica entrou na live, meninas que estão mandando, que mandaram perguntas. Obrigada, gente, por vocês que ainda estão aqui, obrigada mesmo. E voltando, Mari, assim, eu acho que a gente não pode, privar ninguém de nenhum tratamento, porque é muito delicado a gente estar tratando de vidas. Eu acho que a gente tem que ter, nós que somos influenciadoras, porque nós estamos aqui, estamos sendo vistas por muitas pessoas, estamos falando, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, eu acho, com o que a gente fala. Porque a gente não pode desmerecer, não pode tirar os méritos da medicina tradicional, a gente não pode fazer isso, porque a gente tem que estar acompanhando, né, porque às vezes a pessoa está ali com uma questão que ela não olha e aquilo vai piorando, né. Eu conheci mulheres, eu trabalhei muito de perto com câncer de mama, que tiveram câncer de mama e não olharam e morreram. Entendeu? Então, assim, desculpa, é pesado o que eu tô falando, mas a gente tem que olhar para isso, né? Que acho que é uma coisa que vai passar. Não, a gente precisa olhar para a realidade das coisas e saber que tá tudo aqui para nos ajudar. Eu gosto muito de pensar, tem umas tirinhas que falam assim, aí tava lá, e aí Deus mandou um barco, Deus mandou um remédio, Deus mandou a corda, e ele, não, Deus vai me salvar, e ele mandou todas as coisas, e depois ele chega, Deus, por que você não me salvou? Eu falo assim, mas caramba, tudo que eu mandei você não quis pegar, né? Então não é verdade, tipo, eu mandei tudo pra você, você não pegou nada, você não quis nada que eu tava te dando. Não bebeu de nada e não integrou nada, né, o seu processo. Não integrou nada, então assim, a gente tem que ter essa consciência e essa responsabilidade do que estamos passando pra frente e de que as coisas são complementares e que a gente pode usar tudo a nosso favor, dentro daquilo que é necessário para nós. Eu acho que isso que é o principal, né? A gente se conhecer e usar com consciência, né? E Marina, até antes da gente entrar para as perguntas, porque as meninas já começaram a mandar aqui se elas podem mandar pergunta. Podem mandar, gente. Eu acredito assim, nós não estamos falando só de mulheres que têm acesso, pelo menos eu não estou, né? Meu trabalho não caminha só para mulheres que têm acesso financeiro a práticas integrativas, porque a gente sabe que ainda é muito caro. Sei que o seu trabalho não é só também com mulheres, mas que tem uma situação financeira, né, assim, que pode acessar a qualquer momento, qualquer tratamento integrativo. Nós estamos falando, no geral, de mulheres. A gente deve, sim, considerar mulheres que não têm acesso e não tem como, antes de você, né, oferecer para aquela mulher um acolhimento e falar assim, você já foi ao ginecologista alguma vez na vida? Você já fez um Papa Nicolau? Você já, enfim, qualquer coisa básica. Você já usou olhinho essencial? Tipo, gente, não é assim, existem muitas realidades de muitas mulheres, né? E eu acho que isso que a gente tem que olhar. Eu estou num projeto junto com uma ONG que se chama Tamo Juntos, né? O Instagram, quem puder seguir, é Tamo Juntos no Instagram. E é um trabalho maravilhoso que elas fazem acolhimento a mulheres que sofrem violência doméstica, algum tipo de violência. Então, elas têm uma equipe multiprofissional, né, multifuncional para isso. Então, tem advogadas, psicólogas, enfim, uma série de que atendem gratuitamente mulheres que passaram por violência e fazem a orientação. E a gente está junto fazendo um trabalho, né, que é o TPM Tempinho para Mim, junto com a Tamo Juntas, que é para combater pobreza menstrual. Por quê? Existe a realidade de mulheres que não têm absorvente para usar. A gente tem o privilégio de ir lá e escolher se vai querer com abas, sem abas, uma marca, outra, vai usar copinho, vai usar o copinho, vai usar a calcinha, vai usar não sei o quê. Elas têm que escolher, e isso é sério, se elas vão comer o pão ou se elas vão usar como AB, tá? Nesse ponto, assim, de usar pão como AB. Porque não tem, né? Porque muitas vezes nas doações o absorvente é visto como um artigo de luxo, ninguém lembra disso, né? Em muitas doações de cesta básica, você vê ali
as mulheres com as cestas básicas e assim, né, e não vem absorvente. Então a gente vê aí eu conversei com uma assistente social, né, eu fiz várias lives com várias, né, pessoas e assim, falaram do caso das carcerárias também, que, né, então tem N mil coisas ali acontecendo que estão fora da nossa bolha e que a gente precisa observar também, né, então assim, de chegar tipo um monte de fralda geriátrica, mas não chegar absorvente, aí elas cortarem as fraldas geriátricas para usarem como doação para absorvente. Então a gente tem que entender a realidade de cada um e como que a gente vai chegar nessa realidade. Eu acho que isso que é muito importante, né? Como que a gente chega na realidade de cada um e qual que é o universo de cada um, porque é muito ofensivo, no meu ponto de vista, você chegar com a sua verdade, você querer entregar e fazer todo mundo engolir ela e fazer uma linguagem que às vezes as pessoas não vão te entender, porque não é a realidade delas. Né? Você tá impossibilitando o acesso de várias formas, né? E a gente não vê só como a menstruação, falando da menstruação como um tabu, mas é um tabu tão grande que impossibilita as pessoas de pensarem que ela existe na hora de fazerem uma doação, entendeu? Então, assim, a mulher, ela não menstrua mesmo, porque ninguém lembra disso na hora de doar, né? Então, é muito importante, sim, possibilitar o acesso dessas mulheres para que elas entendam o que é essa ginecologia. Não, e eu acho que é importante também a gente falar assim, todas têm o direito, sim, de ter o floral, de ter o óleo essencial, de ter o coletor, de tudo. Mas todas têm, só que assim, é para todas. Só que a gente tem que entender o momento de cada mulher para saber o que você vai propor para ela. Porque não adianta nada você chegar com um copinho menstrual para alguém que está na rua e que não tem nenhum lugar para tomar banho, tá? Não é o momento. Né? Então, assim, o que você vai fazer? Onde é que vai higienizar? Tipo, se você dá um copinho para ela vai usar, ela pode pegar uma bactéria terrível ali, porque não vai ter higienização daquilo, né? Então, cuidado básico mesmo, né? Então assim, para aquela mulher naquele momento, ela precisa do absorvente comum, mas aí o que você faz junto? Você quer lutar para que ela, né? Então, você vai lutar para que ela tenha mais direitos à higiene, você vai criar uma campanha de doação, você vai dar possibilidades para essa mulher ter higiene, para aí você poder levar o copinho, entende? Porque não adianta você querer atropelar o processo das pessoas. Eu acho que isso que é o principal, né? E não quer dizer que elas sejam, não quer dizer assim, uma coisa que eu acho muito importante, que não é porque ela não usa o copinho que ela é menos ou mais. Isso não existe, porque ela escolhe usar o absorvente comum, ela não vai, não. Gente, é a realidade e necessidade de cada um, né? E a gente que não julgue e respeite. Eu acho que isso que é o principal, né? Não é porque às vezes ela não tem acesso àquilo, ela não tem conhecimento e isso não faz dela menos ou mais. Né? Mesma coisa quando a gente vê menos sagrado, quando a gente vê em ciclos assim, ela toma assim, anticoncepcional tá menos sagrada do que a que toma. Não, gente, isso não existe. Existem necessidades, existem coisas e o ciclo a gente pode ver ele de várias formas diferentes e existem várias formas de você se conectar com o seu útero, né? E com esse processo de menstruação, né? Eu acho uma afronta as pessoas julgarem por você defender o uso da pílula em casos específicos, enfim, porque as pessoas estão desconsiderando também mulheres que têm acesso só à pílula ou têm acesso só ao absorvente descartável, né? Porque, assim, tudo bem, mas a gente entende que o sagrado feminino, essa ginecologia pensada para nós e não, né, para o outro, ofensiva, né? Essa menstruação que ofende o outro, acho importante a gente pensar também acesso, porque nós estamos tentando com que todas, né, tenhamos o direito ao acesso básico, né? Exatamente. É assunto de saúde pública, acesso básico. Então, vamos pública, educação, sabe? A gente tem que pensar que as escolas ainda públicas ainda, gente, né, tem meninas e meninas que repetem o ano porque elas não vão para a escola quando estão menstruadas porque elas não têm absorvente. Tá? Isso é real. Sim. Então, assim, a gente tem casos de meninas repetentes que elas ficam 5 dias, muitas vezes, sem ir para a escola, porque elas não têm absorvente para ir, elas não querem ir sangrando, né? Não tem, sabe que o papel higiênico não vai segurar. Então, sabe, vamos olhar para todas as realidades. Eu acho que isso que é importante. Não existe uma realidade mais ou menos sagrada. Não todas são, todas precisam de acesso e a gente tem que entender o momento que cada uma está. Eu acho que isso que é o mais interessante. Né? E porque entender também as... Perdão, pode falar. Não, pode falar. Sua mãe de concepção. Você sabe se ela tem dinheiro para comprar um Mirena, por exemplo? Você sabe se... Não é verdade? Então, assim, você sabe se ela... Por que ela está fazendo aquilo? Então, acho que antes da gente julgar e a gente chegar com receitas prontas, a gente tem que entrar e ter empatia pelo universo do outro, para então poder
propor algum tipo de movimento, né? É meu ponto de Sim, vista, né? Marina, eu concordo com tudo. Acho que entender também as façanhas do capitalismo para vender óleo essencial, para vender cristal, para vender tudo que promete, né, uma pílula de cura. Gente, não existe, eu gosto de falar isso também, não existe pílula de cura e Não, não não existe. existe, não existe pílula de cura. O que a gente tem que fazer aqui é de fato acolher, é de fato prestar atenção na realidade do outro e poder integrar, que essa é a função da saúde integrativa, né? Das Tudo é um práticas processo. integrativas. Eu acho que isso que é muito assim, é um processo, não é uma, tipo, aí eu falo assim, mas você, aí pergunta, eu fiz até um post sobre isso, tipo, você trabalha especialista em TPM, tem TPM? Tenho, porque não é uma válvula que liga dizendo o que eu tenho, sério, eu já ouvi isso, mas eu falo assim, não, o que eu tenho acesso a ferramentas, eu estudei para ter acesso a ferramentas para lidar melhor com isso, né? Para ter, né, para me, enfim, usar durante todo o meu ciclo, para que ela seja muito mais suave, seja muito mais tranquila, mas não quer dizer que, tipo, porque você se especializou em alguma coisa que você nunca vai. Não, já ouvi. Então, assim, então é muito interessante a gente não potencializar e achar que tudo se resolve magicamente. Não é assim que as coisas funcionam, as coisas são um processo, e esse processo é integrado com muitas outras questões, né, que a gente tem que olhar. Ai, meu Deus. Marina, eu vou abrir já para as caixinhas de pergunta, porque as pessoas estão perguntando aqui no chat também, né? Bom, a primeira coisa que me perguntaram aqui, bom, vou dar a última, porque tem muita pergunta, pera lá. O Will perguntou como vocês enxergam esse debate e ações, né, e ações nas redes públicas de saúde. Ele fez, essa foi a primeira pergunta. Ele já emendou na atenção básica e saúde da família, a saúde e a saúde da mulher, também pensando no acolhimento dos adolescentes. Então, acho que, pelo que entendi, ele quer saber como que rola esse debate sobre menstruação e todas esses acessos na saúde pública. Porque, de fato, né, a gente ainda é muito precária a saúde pública básica, que dirá sobressair, né, as práticas integrativas, enfim. Eu acho que é assim, é muito limitado ainda, precisa-se ter muito mais conversas a respeito disso, precisa ter muito mais consciência, precisa ter muito mais movimento, não só em doações, mas assim, em movimentos de conscientização mesmo, porque ele ainda é muito, pouco, né? Especialmente as adolescentes, aquilo que eu falo, a partir do momento que você tem numa rede pública de ensino, meninas que não têm absorvente para ir para a escola, então a gente tem que pensar, né? O que está sendo feito com isso tudo, né? Então, assim, então eu acho que isso, existe a necessidade de um movimento muito maior a ser feito, e eu acho que tem que ser cada vez mais falado e trabalhado, né? Como as práticas integrativas, o SUS oferece, né? Tem algumas práticas que já são, eles colocam as PICs, né? Que são as práticas integrativas complementares, que o SUS oferece, e a gente tem que olhar para elas também, assim, são todos os lugares que oferecem? Não, mas elas já existem, né? Então, assim, mas a questão não é que não existe, mas tem que se ampliar, porque ainda não atende a todos, né? Então, como que a gente faz para acolher a isso tudo, né? E, às vezes, aí é o que eu penso, né? A gente tem o SUS que tem ali, tem o Sistema Único Público de Saúde, mas, às vezes, o que a gente extra isso pode fazer? Porque se a gente sabe que só isso não está dando conta, né? O que a gente faz se a gente está numa situação de privilégio? O que a gente pode fazer com relação a isso, né? Eu acho que assim, se estou numa situação de privilégio, e vamos pensar aqui, o privilégio é você poder escolher a sua marca de absorvente, tá? Vamos falando de menstruação, tá? Você vai saber. Vamos começar isso, é um privilégio para muitos, né? Isso. Então, assim, o que eu tô fazendo com isso, né? O que eu tô fazendo com esse privilégio? Então, eu acho que como é que eu tô inspirando outras pessoas e como é que eu tô levando acesso às outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante e é muito necessário. Sim. Né? E pensar que ainda é pouco discutido, até o professor Dalveno falou, né, nos estudos de cuidados paliativos, que de todo o Brasil, apenas 7% tem algum tipo de ala, não é nenhuma ala específica, algum tipo de ala em cuidados paliativos. Então, a gente não está falando de um sistema de saúde que oferece, né, uma ala específica de prática integrativa, uma ala específica em cuidado integrativo. A gente está falando de alguns pontos que tratam ali, né? Então ainda é muito defasado, né, Marina? Então a gente precisa muito dessa discussão intensa, assim. Precisamos dessa, eu acho que
dessa discussão intensa, da gente ter um discurso sério a respeito de práticas integrativas, sabe? A gente ter um embasamento, a gente ter algo para não virar bagunça. Eu acho que isso que é tirar essa ideia, né? Porque tem muita gente que acha que é bagunça e não é, né? Existe ciência por detrás, existe uma série de coisas. Então, acho que quanto mais a gente deixar tratar isso com a seriedade que precisa ser tratado, né, melhor, mais aceito vai ser e muito mais gente vai se beneficiar, porque funciona, gente, né, se não funcionasse não tinha indicação, não tinha Organização Mundial da Saúde te falando, incentivando você a usar, né, então Sim. assim, é como a gente tornar isso mais popular e mais acessível. Eu acho que isso é um movimento que tem que ser feito, é um movimento que tem que ser construído. Eu lembro que quando eu comecei lá, 18 anos atrás, né, ninguém sabia direito o que era reiki. Eu peguei assim uma fase, porque né, nem eu direito sabia o que era. Eu tinha 14 anos quando eu fiz a minha primeira iniciação, nem eu sabia direito o que era. Eu fui porque eu achei que era legal. E depois eu me apaixonei e mergulhei, né? Eu tive uma mestra maravilhosa, a Sueli Lute. E foi, então isso não era uma coisa que era. Hoje a gente já se fala um pouco mais. Hoje já existem hospitais, tanto públicos quanto privados, que tem, mas tem que se falar mais ainda para a gente poder integrar isso tudo, né? Então, eu acho que é uma questão da gente realmente abrir as portas para isso tudo e falar com seriedade e sermos terapeutas sérios. Eu acho que isso que é o principal, certo? Não sério no sentido rígido, mas eu digo no sentido de fazer as coisas, né, de uma forma certinha, né? Ético, isso, com ética. Né? Entender que olha, gente, vocês estão vendo, né? A gente começou falando de TPM, olha para onde a gente foi. O assunto é muito além de porque o TPM é uma questão social, tá, gente? Quando eu falo, para mim é assim, eu coloco TPM é uma questão universal. Ela envolve saúde, sociedade, psicológico, ela envolve tudo, porque relações, então assim, tá tudo envolvido nisso, né? E por olhar com carinho, porque isso acontece com milhares de mulheres no mundo inteiro todos os meses, né? Então não dá pra gente tratar como qualquer coisa, né? Marina, vou só dar uma olhada na hora, já são 9h15, acredito que nossa live seria para acabar 9h30, né? Isso. Pessoal, vou falar para vocês assim, se a live cair, fiquem aqui, porque a gente faz uma dobradinha para responder todas as perguntas. Marina, posso abrir a caixinha de perguntas e você também por favor. as perguntas que eu já te enviei? Pode, vamos lá. Bom, peraí, eu vou pedir para você fazer, que as pessoas mandaram. Meninas, eu sei que vocês mandaram aqui no material de conversa aqui da live, mandem de fato nas caixinhas de pergunta, porque senão eu não consigo achar em todas as mensagens que estão aqui. Então eu vou pedir para a Marina. Pode falar, Marina. Não, eu rolei aqui só para achar legal, tem muitos homens acompanhando, eu acho muito legal isso, né? Eu também. Porque é um movimento que não é só para as mulheres, só para quem tem útero fazer, eu falo que é para todos, né? Porque a gente precisa do apoio e do acolhimento um do outro, né? Eu acho que isso é essencial, não só quem tem útero que tem que se preocupar com isso, eu acho que são todas as pessoas, né? Então Sim, muito gente, legal por favor. de vocês aqui também se interessando pelo assunto, que eu vi que tem vários homens aqui nos acompanhando, então acho muito legal. É legal que eles estão tendo essa percepção, querendo entender um pouco mais, né? Seja para eles lidarem melhor com o mundo, né? E também com as respectivas parceiras ou não, ou os familiares, né? E acho super importante que todo mundo acompanhe. Como Marina disse, assunto universal, utilidade pública. Gente, eu mandei as perguntas para Marina porque, assim, me mandaram muitas questões e eu fiquei, de fato, com medo de, na hora dessa loucura que é a live, não conseguir responder todas. Então, Marina, eu te enviei algumas coisas aí, você fica à vontade para responder as perguntas, né? Mandaram sobre sabonete íntimo, absorvente, questões sobre dores durante a relação. Então, a Marina vai responder respectiva a todas as coisas que eu já enviei para ela. Isso, aí a primeira, assim, colocar assim o que é TPM, então acho que a gente já falou, né? O TPM, o que é? A TPM é todo o movimento dentro de um ciclo, né, que acontece geralmente alguns dias antes do sangue menstrual descer, né, vir. Então, ali existe uma movimentação de hormônios, e essa movimentação de hormônios, ela causa uma série de questões físicas, sintomas físicos, e podem causar, como a gente está tratando de hormônio, uma série de sintomas emocionais também. Então, a TPM, ela é isso, são esses sintomas que aparecem ao longo desse período do ciclo,
e que a gente pode olhar eles com muito carinho e tratá-los, né? E entender o porquê que eles acontecem e como que a gente pode aliviar essa TPM, né? Como é que a gente pode aliviar esses sintomas. Lembrando que nem todo mundo tem um ciclo igual, então tem mulheres que têm TPM 2 dias antes, mulheres têm 7 dias antes, mulheres 10 dias antes, depende muito, por isso que é importante a gente conhecer o ciclo, justamente para poder ter essa consciência de como que funciona essa tensão pré-menstrual para nós, né? É uma questão de autoconhecimento para a gente poder aliviar e lidar. Mas ela vem dessa movimentação de hormônios e do que ela causa no nosso corpo, né? Então a gente pensar que não é mimimi, que não é frescura e que não é uma opção, tá, gente? Porque as pessoas falam assim, ai, controla essa TP. Não é assim, gente. A gente tem vários discursos assim, né? Então a gente entender que é uma questão biológica, né? Uma questão do corpo. E a gente entender que os hormônios, eles têm uma movimentação todo mês e dar um valor a isso. Por quê? Para algumas movimentações hormonais, tipo, por exemplo, o pós-parto ou a gravidez, né, lógico, não estou comparando o TPM com gravidez ou pós-parto, mas existem movimentações hormonais, a gente é mais acostumado a falar sobre isso. Ah, ela tá uma bomba de hormônio porque tá grávida. Ah, ela tá chorando porque... Então são os hormônios, mas os hormônios estão aí a vida inteira. Então elas estão antes da gente menstruar, quando a gente menstrua, depois na menopausa. Então, assim, é entender que as movimentações acontecem de formas diferentes e variadas na nossa vida e que elas causam esses sintomas. Eu acho que isso é bem importante. Tá? Sim, perfeito. É isso. É perfeito. Pode ir para a próxima se você quiser. Tá. Veio uma pergunta assim, quais os principais sintomas da TPM, né? Depende. Depende muito de cada uma, mas assim, o que a gente tem mais comum geralmente a ansiedade, as dores nos seios que as mulheres sentem, né? Algumas sentem algumas pontadas, inchaço, retenção de líquido, dores nas pernas, isso falando de sintomas físicos, né? Por causa da movimentação de hormônio, a gente também tem mulheres que ficam mais ansiosas, mulheres que ficam mais choronas, mais tristes, né? Então, depende muito, assim, acho que esses são os que a gente ouve de uma forma mais comum, né? Mas também existem outros que são poucos falados. Por exemplo, eu tive uma live com uma psicóloga e ela falou que falta de memória, tá? Falta de concentração, falta de memória. Pode afetar, porque a gente está trabalhando com os nossos... a gente tem que entender que o ciclo, ele é uma tríade, na verdade. A gente trabalha o cérebro, ovários e útero. Então, nós temos uma tríade trabalhando para o ciclo acontecer, né? Então, essa questão é muito natural a gente também mexer com os nossos neurotransmissores e a gente ter sintomas, né? Aí colocou aqui, a Day coloca a fome, com certeza, tem mulheres que têm muita fome, tem mulheres que não têm fome. Sim. Necessidade Devido à de comer, ansiedade, né? necessidade de comer chocolate, enfim, são sintomas que a gente vê que eles são mais comuns, mas eles não são os únicos, né? Então a gente tem mulheres que têm... eu recebi uma pergunta uma vez assim, o enjoo pode ser TPM? Eu falei assim, pode, tá, gente? Ela não necessariamente você só fica enjoada quando você tá grávida. Não, você pode ter uma TPM com enjoos, né? Então, assim, é muito interessante a gente ver enxaqueca. Então, assim, são vários sintomas que podem aparecer e é por isso que é importante o autoconhecimento, para você entender que isso é TPM e não é outra coisa, para você tratar como ela deve ser tratada, né? Exato. Então, isso é muito interessante, né? Aí Olha, até a Jéssica falou. Questão da memória a questão da memória. Comigo também. Eu fico assim, completamente... Eu não consigo focar em nada. Eu fico super avoada, não funciono assim, não dá. Eu preciso de fato daquele tempo, porque senão eu começo a ficar ansiosa, então é exatamente, hoje eu já conheço, né, meu corpo. Eu sei que eu fico desfocada, eu sei que eu fico com ansiedade, então eu dou aquela relaxada, aquele afastamento. Mas isso é importante quando você se conhece, né? Vai entendendo o seu ciclo. Porque você entende o que é. Tem gente que tem muito sono, tem gente que tem falta de sono. Então, assim, é realmente entender o que seu corpo está te dizendo. Eu acho que por isso que esse mergulho para dentro, porque quando a gente fala de um processo de autoconhecimento, a gente tem que deixar claro que, assim, autoconhecimento não é só a questão emocional, que você vai lá mexer nos seus traumas. Não, também... Tá? Mas também é autoconhecimento do seu corpo, como o seu corpo funciona, como ele reage, né? Então, assim, o autoconhecimento é muito mais abrangente do que a gente achar que é só a gente se conhecer para viver melhor, para mudar. Não, existem, assim, o autoconhecimento envolve tudo. Então, acho que é muito importante a gente ter essa consciência também, né? Pelo amor de Deus, gente, autoconhecimento não é discurso positivista, não tá falando pra você... Não, autoconhecimento é, assim, percepção do seu corpo físico e mental, pelo amor de, né? Uma percepção de como é que você lida para isso, para você poder viver melhor, para você encontrar alívio para suas questões. Eu acho que isso tem que ser claro, né? Não fórmula mágica, né? Então, acho que isso que é muito importante.
A Dayan também me mandou, né, sobre sabonete íntimo. Ela disse assim, então, qual é que é a do sabonete íntimo? Porque ela sente que algumas pessoas demonizam, né, essa questão do uso do sabonete líquido. A gente sabe que a gente tem, né, na nossa vagina, na nossa genitália, a gente tem bactérias que, né, são saudáveis pra gente, mas a questão do sabonete líquido. Mas antes de você responder, tem 22 segundos para nossa live acabar. Então, gente, Tá, a gente voltem continua. aqui, porque vamos precisar da dobradinha, porque senão não vamos conseguir responder as milhares de questões que nos vieram. Então, por favor, voltem. Eu te chamo de novo, tá bom, Mari? Então, Tá, até tá daqui a bom. alguns minutos. Até, até.